Então, além do aniversário da Deji, nós temos aí um momento muito especial. Estamos finalizando hoje o Clube da Leitura com o livro Ser Inovador. E, além disso, nós temos convidados especiais. Se vocês derem uma olhadinha em quem está no celular, dá uma rodadinha aí, que vocês vão ver dois rostinhos aí que vocês já conhecem, né? E realmente é um dia muito especial por a gente poder ter esse privilégio de ter a presença deles. Realmente eu sei que é uma bênção do Pai Celestial para todos nós. Dessa conexão, acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E sei que tem muitas coisas grandiosas por acontecer. E muito obrigada de verdade, Gilce e Dani, por estarem entre nós. O Gilce tinha, acho que, consulta marcada, né, Gilce? Ou algum evento marcado, mas mexeu na agenda dele para estar aqui com nós. Dani, ela teve que ir para Canela, ela tem um evento também ali perto das 10 horas. Ela está na estrada ali, chegou em Canela para estar com nós também. Então, muito obrigada de verdade pelo tempo de vocês, que a gente sabe que a coisa mais preciosa, né, que a gente tem aqui, a moeda mais cara, na verdade, que a gente tem é o nosso tempo. Muito obrigada. Vamos iniciar, então, a nossa leitura, como a gente sempre faz. Iniciaremos a leitura juntos e depois a gente vai ter um momento de debate e também vamos ter um momento especial com o Gilce e a Dani, algumas palavras que eles também vão poder compartilhar com nós. Eu vou iniciar a leitura. Hoje, na verdade, é bem pouquinho, né? Vamos lá. Capítulo 10. Identificar, praticar e ter paciência. As 7 ilusões atuam juntas. Nas situações que lhe tiram a paz, as ilusões podem se manifestar em grupo. Uma ilusão utiliza da outra para manter você na zona de conforto. Por exemplo, aconteceu comigo que minha esposa decidiu mudar o nosso escritório de lugar. Sofri uma contrariedade. Ali percebi que sair de onde eu estava se tornou um problema. Com a contrariedade e com o foco no problema, percebi que estava focado no que não queria, ilusão do ambiente. Não queria sair do lugar onde estava, pois tudo já estava organizado do jeito que gosto. Em nossa conversa, percebi que logo começamos a falar de como as coisas aconteceram no passado e como não queríamos mais que aquilo acontecesse. Ilusão do tempo. Isso tudo aconteceu em minutos. Quando me dei conta, fiquei consciente de que estávamos presos na ilusão durante a conversa. Iniciei o processo de iluminação das ilusões diante da necessidade de mudar o local do escritório. Focamos na solução, entendemos o que ambos queriam e focamos no que podíamos fazer agora. Aos poucos, a conversa trouxe um horizonte melhor do que o inicial e a mudança proposta por minha esposa se tornou um projeto, onde ambos poderíamos satisfazer nossos objetivos. Identificação rápida de cada ilusão. Uma forma de conseguir sair de uma ilusão rapidamente é saber identificá-la. Por isso, vou dar algumas chaves para que você possa ser prático. Quadro 1. Ilusão. Como identificar? Contrariedade. É algo que acontece, que desafia, é contrário às expectativas. Foca-se no problema. Ambiente. É relacionado às opiniões das pessoas, críticas, julgamentos. Foca-se no que não quer. Comparação. Comparação excessiva sobre qualquer aspecto. Está buscando fora enquanto deveria olhar para dentro. Foca-se no que só os outros gostam ou têm. Tempo. Perde-se no tempo mental, voltando ao passado e projetando futuros com base nesse passado. Foca no que não tem. Não temos o ontem e nem tampouco o amanhã. Emoções. As emoções dominam ou paralisam. Apego ao conhecido, ao velho. Você está tentando fugir do que sente, está em negação. Identidade. Os pensamentos são o guia e o pensar se tornou involuntário. Um barulho incessante e todas as possibilidades de decisão são baseadas no que a pessoa sabe. Separação. Sentir-se sozinho, fraco, com medo e em conflito constante. Sentir-se separado dos demais.
não se encaixar em lugar nenhum, não encontrar propósito ou sentido no que faz. Foco está no conhecido e no egoísmo de querer ser servido. No dia a dia, quando precisar de um guia para sair do conflito e for necessário equilibrar o estado para poder se libertar e criar o novo, venha até essa tabela acima e, a partir dela, vá até os antídotos de cada ilusão para retomar a orientação. Medite no que está escrito e peça a Deus direção. O centro de força. Para sair de cada uma das ilusões, é preciso acessar o círculo do espírito. Nele você ativa o seu centro de força. Neste ponto, você também adquire consciência que pode escolher ser guiado pelo círculo que lhe conecta ao Criador, ou pelo que lhe prende ao mundo material. A liberdade se manifesta a partir do momento que você unifica os 3 círculos do eu, tendo como seu guia o círculo do espírito. Um fluxo constante se manifesta entre espírito, mente e corpo. Esse fluxo permite expandir seu centro de força, utilizando sua essência para criar o novo, para evoluir. Não deixe o cansaço tirar o novo. Quando estamos cansados, a mente tende a entrar em reclamações, ou nas outras ilusões, querendo gerar conclusões que lhe farão desistir de fazer o que tem que ser feito para ir para o novo. Pesquisas realizadas indicam que a possibilidade de um motorista se envolver em acidente de trânsito é maior depois que ele dirige um longo trecho em uma estrada, ou seja, durante 1 hora, 2, 3 horas. Então, quando ele está próximo de sua casa, ele relaxa, baixa o nível de atenção e está pronto para um acidente. No caminho para o novo, funciona como no exemplo dos acidentes. Quando você cansar, sua mente vai tentar retomar o controle, que deve estar no círculo do espírito, e o círculo criador do novo. Ela vai começar com uma conversa interior de que o que você está fazendo é muito cansativo. Então, não deve ser o caminho. De que você precisa de apoio de todos e com algumas pessoas não têm opiniões favoráveis, você deve estar no caminho errado. E assim vai. Vai comparar, argumentar que no passado o que você fazia antes era melhor. E isso vai acontecer em momentos de cansaço, geralmente quando você está também distraído com alguma coisa. A alma está entre o mundo espiritual e o material. Quando não está a serviço do Espírito de Deus, é facilmente conduzida pelas ilusões do mundo material. E guiado pelo mundo material, o círculo da mente é como uma serpente. Ataca quando estamos distraídos e não demonstra suas reais intenções de forma transparente. Por isso, mantenha-se atento. E se estiver muito cansado, descanse, medite, ore e depois siga sua jornada. Mantenha seu espírito atuando para sua alma e não volte a ser corrompida pelo apego às coisas do mundo. Duvida e faz o teste. Uma armadilha é estudar e não aplicar. Isso gera excesso intelectual, o que afasta as pessoas da sabedoria. Não tem como matar a fome apenas lendo o cardápio. Também não adquirimos sabedoria apenas tendo conhecimento. É preciso colocar em prática. Por isso, lhe proponho um desafio. Te convido a colocar em prática por 3 meses, utilizar esse livro como guia para atuar no dia a dia por 3 meses. Após esse período, tenho certeza que você vai começar a perceber a si mesmo de maneira diferente, o novo. Por isso, se você está com dúvida sobre o que compartilhamos nesta obra, faça o teste. A paciência como virtude. Criar um novo em qualquer área que seja em sua vida requer paciência. Os pensamentos são como criaturas vivas e vão lutar para se manter em sua mente.
vão lutar pela sua atenção. Por isso, vai precisar ter paciência com você mesmo em qualquer área de sua vida. Há uma resistência em todas as pessoas para o novo, e ela perde a força não quando lutamos contra ela, mas sim quando deixamos de dar atenção, de nos relacionarmos com o que nos aprisiona. Caso você perceba que está perdendo a paciência e deixando a resistência, o apego ao velho lhe dominar, respire fundo e continue. Pois se você ficar abalado, estará criando mais resistência e mais falta de paciência. A direção é mais importante do que a velocidade. Mantenha-se focado no novo e viva um dia de cada vez. Aconteça o que acontecer, continue respirando fundo. Muito bem. Tudo que começamos, terminamos. Tempo de compartilhar. Posso falar? Então, ali quando ele fala sobre a questão de sair do confortável quando vai mudar o escritório, né? A gente já falou sobre isso, né? A questão de o quanto é importante tu identificar que às vezes as coisas estão acontecendo na vida da gente e a gente nem sabe o porquê, né? Essa questão do novo, para mim, eu já falei até aqui para as meninas, era bem desconfortável para mim antes. Nesses 6 anos de Mary Kay, eu estou bem mais tranquila em relação a isso, porque a gente está sempre com lançamento, sempre com estratégias novas, né? Então, assim, como eu sempre digo, assim, o primeiro passo para a mudança é tu identificar o que tem que ser mudado, o que está acontecendo, que sentimento é esse, né? Porque às vezes tu até quer ter uma vida diferente, mas tu não sabe nem por onde começar, porque tu não identifica que tu tem que mudar, tu não identifica, e na maioria das vezes as pessoas tendem a botar a culpa no outro, né? Mas aqui não é o caso de nós aqui, que a gente já é um pouquinho mais evoluidinho, a gente já não tem mais o hábito de botar a culpa nas pessoas. Mas, gurias, assim, ó, voltamos aqui no final do livro, a gente já falou isso lá no meio, mas a importância, né, da gente estar aberta para o novo, querer, mas estar aberta, né? É desconfortável, mas tudo o que não nos desafia não nos desenvolve, né? Então, aqui novamente reforçou, e como era uma coisa que me identificava muito comigo antes, assim, eu vejo o quanto Deus vai usando pessoas e situações para nos mostrar, tipo assim, tu tá no caminho certo, continua, que é isso aí mesmo, tá doendo? Faz parte. Era isso que eu queria compartilhar a respeito desse trechinho que a gente leu hoje. Eu me identifico bastante na parte que fala ali, não deixe o cansaço tirar o novo, que é algo muito comum a gente vê acontecendo, e as pessoas não fracassam, elas desistem, né? E desistem nos momentos de cansaço, nos momentos que estão sobrecarregadas, e aí começa a confusão na mente, e aí começam as ilusões ali, né? Então, aprender a descansar e não a desistir, né? Aprender a descansar. Peraí, eu tô sobrecarregada, e aí tu conseguir, né, iluminar a caverna, iluminar os pensamentos, e aí tu colocar em ordem e continuar, para que a gente consiga, às vezes, chegar em lugares que a maioria não chega. É realmente isso que eu vejo, é aprender a descansar. E quando ele fala ali sobre a questão de, tipo, tu começa a relacionar trabalhos e coisas que tu fez antes, que eram diferentes, né? É porque, na realidade, tu já esqueceu do lado ruim daquilo que tu viveu no antes, né? Então, me parece que tu fica só comparando o teu ruim do hoje, né? O teu cansaço do hoje, e achando que antes era melhor, mas na realidade, para te ter saído do antes é porque também não era tão bom assim, né? Então é tu entender que nada vai ser tão bom assim, até que tu construa aquilo ali, né? Como essa tabela aqui, né, das ilusões e como identificar, como lendo ela agora, né, com uma mente mais clara, é fácil, né? Hoje a gente conseguir
não que seja fácil, é simples, né? A gente conseguir separar ali a contrariedade, o ambiente, a comparação, o tempo, as emoções, mas quando a gente não está com a mente organizada, que a gente não sabe, né? Tudo ali é uma tempestade e um copo d'água. Tudo. Tudo. Se a gente é contrariado, a cabeça não para um minuto, aí a gente vai ao esgotamento mental, né? E aí qualquer coisinha fora do que a gente acredita que é a nossa verdade é um motivo para explodir, né? E quando a gente começa a alinhar, né, o nosso círculo ali, quando a gente começa a organizar a nossa mente, quando as coisas começam a fluir de forma diferente, parece que simplifica. É simples, né? Tudo aquilo que parecia uma tempestade, tu respira, não é. Né? Ele ali se sentiu saindo da zona de conforto dele quando ele foi mudar o escritório. Num primeiro momento, ele poderia ter pensado, não, porque agora está perfeito aqui, não vai dar, nananã, e criado né, uma briga desnecessária, quando, né, não, peraí, a gente não quer mais isso, então vamos lá fazer de forma diferente. Né, sair daquele momento ali e trazendo, né, para mim, por muitas vezes coisas simples, né, às vezes uma gotinha de nada, né, fazia com que a tempestade acontecesse, porque já vinha fadigada, já vinha estressada, acumulando problemas, não resolvia nada, comparação com os outros, porque fulano consegue, porque o ciclano consegue, porque que eu não consigo, e aí tudo era motivo, né, para estar em briga, em discórdia, em total desespero, né? A cabeça não parava um minuto, aí o corpo parado o tempo inteiro, e aí queria resultado, mas não fazia, e aí era uma luta de mim comigo mesma, né? E não conseguia nada, mas queria tudo, mas não fazia nada para ter tudo, era uma confusão total, né? Uma confusão total. Hoje, né, mais centrada, buscando mais né, ali o círculo do espírito, buscando me encontrar mais, buscando mais a Deus de forma correta, porque muitas vezes a gente busca, mas é da boca para fora, né? Então, buscando realmente de forma correta, trazendo ele para dentro, né, para o controle total, né, o controle é dele, e aí, então, as coisas, elas são mais simples. Os problemas continuam a vir, não quer dizer que não tem problemas, mas hoje eu tenho uma sanidade mental tranquila para tudo bem, tá? Passa aqui, fica aqui do ladinho, que agora eu vou resolver esse e depois eu falo contigo, né? E assim eu vou indo e vou conseguindo, né, buscar cada dia ser uma pessoa melhor, os resultados, eles têm vindo, né, de uma forma que eu jamais imaginava e não está ainda conforme eu quero, mas tudo tem um tempo, e aí, então, essa construção precisa, né? Eu preciso estar organizada em mente, em coração, em espírito, para que as coisas, elas fluam de maneira melhor. Já tem várias áreas bem organizadas, mas ainda continua o trabalho, né? Porque a gente não pode descansar, porque senão, né, volta lá, né? Eles estão só esperando para tomar conta. Mas aí, então, eu preciso, né, me organizar para que esse turbilhão, os pensamentos, eles não voltem a querer me dominar. Né? E eu acho que é isso. Posso falar? Junto com... Só para linkar que tu falou, né, em relação à fé, né? E a gente conseguir dosar ali a questão de tu ser grata e não ser acomodada, né? Mas muitas vezes, principalmente quem se culpa muito, quem se cobra muito, como eu me cobro, e acho que tu também, Karine, né, te cobra bastante, a gente está atenta sempre aos sinais que Deus vai dando diariamente para a gente, de que tu está no caminho certo, sabe? Para que tu enxergue assim, mas eu já tive evolução disso aqui, né? Antes era assim, agora é assado, porque às vezes eu falo por mim, era tanta cobrança eu comigo mesmo, e tanto chicote para lá, chicote para cá, que tipo assim, tinha que ser uma coisa muito grande para eu ver, né? E eu e a Dá falando sobre isso, o Espírito Santo, ele é muito sutil em te mostrar as coisas, ele é muito discreto. Então, às vezes tu não tá atenta, tu passa até por ingrata, porque tu nem consegue ver, enxergar aquilo que está acontecendo todos os dias. Ontem eu tive um exemplo, eu não vou relatar por ética, né? Mas eu me cobro muito assim a organização, a limpeza da minha casa, tá? Eu tenho 3 filhas pequenas,
né? Eu trabalho, como todas nós aqui. Então, tipo assim, eu não consigo ter hoje a casa que eu tinha quando eu tinha uma só, né? Que eu limpava e ficava arrumado, né? Mas ontem eu tive uma experiência, fui numa casa fazer uma ajudar, e eu tive uma experiência de uma casa que não tem criança, assim. E daí eu só cheguei em casa e disse assim, eu sou grata pela mulher que eu sou e eu tenho certeza que eu faço o meu melhor, e Deus só me mostrou, só me levou lá para me mostrar o quanto eu faço o meu melhor e tá tudo certo, né? Daqui a alguns anos a casa vai estar do jeito que eu quero que esteja, né? Porque é tudo limpinho, tudo organizado, mas a gente aqui é muito criteriosa, né? Então, assim, é um sinal de Deus, tipo assim, todos os dias eu sinto Deus me mostrando, tipo assim, olha só, tu tá no caminho certo, é isso aqui, continua aqui em todas as áreas, espiritual, em casa, no trabalho, né? Então é como tu falou, sabe, Cassim, tu realmente viver a fé, e não ser só da boca para fora, né? Não é só estar na igreja, né? A gente passa o dia todo na igreja e não adianta nada, né? Mas é tu viver. Tá, não vou falar mais nada hoje. Pronto. A Su ia falar também. Não, eu ia falar do último item, né? A paciência como virtude. Aquele primeiro parágrafo, né? Criar o novo em qualquer área que seja em sua vida requer paciência. Os pensamentos são como criaturas vivas e vão lutar para se manter em sua mente, vão lutar pela sua atenção. Por isso, vai precisar ter paciência com você mesmo em qualquer área de sua vida. E como isso aqui é forte, né? Porque realmente, às vezes, parece que a gente quer as mudanças, a gente quer, e daí vem, né, a gente tem que sair da zona de conforto da gente, e daí vem aqueles pensamentos mais, eu acho que não é para ti, isso, aquilo, né? E tu tem que parar, tu tem que descansar, tu tem que colocar tua mente em ordem, saber realmente o que tu quer, e ter paciência contigo, de te dar esse tempo, né? Parece que é nesse sentido, assim, se permitir ter esses momentos, né? Não de fraqueza, mas de dúvida algumas vezes, parar, descansar, né? E nem por isso ficar chateado com isso, com essas, né, dúvidas que aparecem. Ou seja, tu tem que ter paciência contigo também, né? A gente tem paciência, às vezes, com tantas coisas na vida da gente, e com a gente mesmo a gente não tem, né? A gente quer ser uma superpoderosa, né? Somos, né? Mas, às vezes, a superpoderosa também, ela precisa do tempo dela. E daí, até no livro, eu coloquei aqui, em amarelo, acho que vocês não conseguem ver, mas eu botei bem grande ali no final, aprenda a descansar e não a desistir, né? Como foi dito ali no livro. A outra vez que a gente leu, daí eu, né, entre os rabiscos que eu fiz, eu tinha escrito aquilo ali. E era isso. É uma coisa que a gente trabalha muito, né? Não só ler, mas estudar. E uma coisa que linkou muito aqui é a parte que Gil se fala, a armadilha é estudar e não aplicar. Isso gera esse excesso intelectual. Muito falado sobre obesidade, né, intelectual, as pessoas ficam absorvendo, é live em cima de live, é livro em cima de livro, né, curso em cima de curso, mas não se aplica, né, e realmente aplicar isso aqui, né, a gente estar atento no dia a dia, ver, bom, peraí, isso aqui é uma ilusão, não, para isso aqui eu tô voltando, e aí tu realmente praticar, é aí que entra real a sabedoria, né? Porque às vezes a gente só tá no conhecimento, mas para te adquirir sabedoria, tu precisa da experiência, que é colocar em prática aquilo que a gente está estudando, né? Então, isso é muito real. Sordaia. Pode falar, deixa. Eu estava pensando aqui, né, também está aberto a coisas novas, né, esse livro vem totalmente daquilo que eu leio, né, eu gosto muito da linha do Cortella, do Pondé, então, para mim, livro, quando indica, tem que ser nessa linha deles, né, e quando eu vi a postagem, eu senti em mim, porque várias vezes tu me convidou, mas também eu não tinha tempo, né, na parte da manhã eu estava sempre trabalhando, e dessa vez eu disse, eu não posso perder essa oportunidade,
para uma troca, né? Eu estou em casa nesse horário, eu preciso de uma troca nesse momento. Então, estar aberta ao novo, né? É o que fala aqui. E também entender que o novo, muitas vezes, ele é desconfortável, né? Porque era uma leitura, para mim, que eu não sabia. Eu não estava ali escolhendo o meu livro, né? Era, vai ser este livro. Então, muitas vezes, tu tem que estar aberto, né? Entender, ou dizer para a pessoa, ok, participei e não curti, né? Isso não vai ofender ninguém também. E quando tu se sentir que o novo fez bem, né? Fazer de novo, buscar coisas novas que vai crescer e vai abrir para outro lado, né? Tua mente não vai ficar só naquela linha, né? Nem sempre só aquela linha. Perfeito, Deja. Eu ia falar, desde falou aqui, só para realmente só lembrar um pouquinho antes, que nós já fizemos várias clubes da leitura, mas esse livro foi o primeiro livro que a gente releu, de acordo, e alguns que estão aqui hoje estão relendo junto com a gente também, e outros são pela primeira vez. Daí eu terminando o livro hoje, que eu estava procurando, será que não tem mais coisa para a gente ler, né? Daí, pois acabou o livro novamente, mas eu vi o propósito aqui, daí eu fui ver, tem um pouquinho do trecho um pouquinho falando que é o Gilce, o propósito dele, também fala da Dani aqui, e o propósito dele é de levar liberdade mental e ajudar as pessoas a alcançar o próximo nível. E eu acredito que muitas vezes, talvez até diariamente, sempre é apresentado um novo para nós. Muitas coisas, em todas as áreas de nossas vidas. E se nós não temos, como ele falou aqui, o propósito da liberdade mental, se a gente não tem a nossa liberdade mental, a gente vai dizer não, deixa para depois, e procrastina o novo, e vai deixando, e vai passando os dias, vai passando os meses, vai passando os anos. E realmente o novo vai ser desconfortável, porque é algo bom, algo melhor, só que esse livro está abrindo o que para nós hoje? Realmente, para a gente alcançar o próximo nível. E eu sei disso, nós lemos aqui 2 vezes, realmente, na segunda leitura, vi coisas que eu não vi na primeira leitura, teve alguns dias que eu não conseguia, né? Também por alguns compromissos aqui. E com certeza na terceira, ou quarta, ou quinta vez, vamos ler e vamos pegar coisas novas, né? Então, nós realmente somos muito gratos pela essa obra e feliz por a primeira vez que a gente está lendo um livro que a gente conhece os autores, né, desta obra, né? E estão com nós aqui hoje ao vivo. Então, eu fico bem feliz e grato por essa oportunidade, por conhecer vocês e muita coisa me agregou para o livro que a gente está escrevendo aqui também. Eu já tinha falado, mas vou compartilhar de novo aqui sobre a questão deste livro, né? Como é que eu vejo ele, como é que eu enxergo. A gente lê muitos livros, mas este livro aqui, ele é um livro que ele abre portas para te absorver mais conhecimento de maneira certa, porque muitas vezes eu vejo pessoas consumindo conteúdo, conhecimento, mas ela está usando os filtros, e quando ela está usando os filtros, ela não absorve tudo aquilo que ela poderia, e às vezes estão tendo conteúdos bons, mas ela está filtrando. E esse livro, ele traz um choque para te tirar esses filtros e então avançar, então ir para o próximo nível, então criar o novo, né? Então, eu já tinha falado isso, né? Agora a Dani e o Gilson estão aqui, então realmente esse livro ele foi inspirado, tenho certeza disso, por Deus para abrir caminhos para as pessoas poderem realmente ter essa liberdade, poderem se libertar dessas armadilhas, porque muitas vezes eu conseguia enxergar, não, mas como é que a pessoa está de novo, ela está fazendo isso, mas ela não está vendo, né? Eu não conseguia colocar, às vezes, palavras para tentar identificar aquilo que aquela pessoa estava passando, né? E hoje eu consigo colocar nome nas coisas, né? Que sim, são ilusões, né? Ilusões muitas vezes do tempo, eu já vi acontecendo, né? Mas por que a pessoa está fazendo isso, né? Ou eu mesma estava entrando numa certa ilusão, né? E aí consegui identificar de maneira mais rápida.
Quero convidar também, hoje a gente está um dia especial e eu sei que às vezes a gente pode ficar um pouquinho com vergonha e tudo mais, mas assim como a gente tem nas escrituras, né, que tem uma história que conta que 10 foram curados, mas um só voltou para agradecer, né? Então, se essa obra fez sentido para ti, se esse livro te libertou de alguma coisa, ou se abriu, se virou alguma chave, é um momento de agradecer, é um momento de poder falar diretamente com os autores aqui, de compartilhar algo, né? Acho que é muito importante isso, né? É importantíssimo, não para a pessoa, só para a pessoa, mas para nós, principalmente, né? De exercer a gratidão. Bom, eu agradecida outra vez, vocês não estavam presentes, né? A primeira vez que a gente terminou de ler esse livro, eu disse que o fato, eu não conheço o Gilson pessoalmente, a Dani eu já vi em algum evento da Mary Kay, né? Mas o fato de conhecer vocês, né? Essa história ser real, né? Impactou muito para mim, né? Como o Fabrício falou, é a primeira vez que a gente lê um livro que a gente conhece o autor, e aí saber de uma história real. Eu acompanhei algumas coisas da Dani nas redes sociais enquanto o Gil estava no hospital, e vivemos uma coisa muito real, que foi o Covid, né? E vocês poder trazer uma experiência divina, sagrada, de todo esse momento turbulento que o país e o mundo passou, né? É algo gigantesco, é gratificante. Eu sou muito grata a vocês por terem ouvido, né, os sussurros do Espírito e ter escrito essa obra. Sou grata a vocês terem sido obedientes a Deus neste momento, porque através desse livro vocês estão mudando a minha vida, né, e de todas as gerações que virão daqui para frente, e eu tenho certeza que vocês estão mudando a vida de muitas pessoas a quem essa obra ainda vai chegar. Muito obrigado a vocês dois, né, por essa obra, por relatar a história de vocês. Eu sou muito grata. Obrigada. Eu também quero agradecer, né? Foi muito importante, porque foram colocados pontos em que às vezes eu me questionava e achava que, nossa, como é difícil, como isso, como aquilo, e eu vi que é dúvida de muitas pessoas, são as dúvidas de muitas pessoas, né? E muitas pessoas passam por dificuldades em todos os sentidos, né? E fico se questionando, por que comigo, né? Então, isso aqui nos trouxe, assim, uma liberdade de pensamento, né? Uma abertura de pensamento também. E também quero dizer que como eu leio outros também, eu sempre penso assim, não, esse eu vou ler novamente e já coloco ali para ler em outro momento. E este foi unânime. Quando a gente terminou a leitura, a gente disse, gente, outras pessoas têm que ler esse livro. A gente tem que oferecer essa oportunidade para outras pessoas terem esse privilégio de ler esse livro, de tanto que ele mexeu com a gente. Tanto é que, né, estamos relendo e foi de imediato, não é ler num outro momento, é ler agora. Terminamos, vamos começar de novo, né? Então, muito obrigado mesmo. Sou muito grata por ter conhecido esse livro aqui e agora vendo vocês aí. Obrigada. Pegar um pouquinho do gancho ali do... Vou eu falar agora. Pegar um pouquinho do gancho ali do medo do desconhecido, né? Como às vezes a gente se impacta. Para mim foi impactante ler o livro. Esse livro fez, né? Ele e a Daniela. Porque, que nem as gurias comentaram, foi uma história de vida, né? Uma história real. Foi um testemunho escrito, né? A quatro mãos. Tu vê assim como Deus age na vida da gente de maneira surpreendentemente. E o porquê que a gente às vezes se porque a gente trava diante do desconhecido, né? Porque tu não sabe o que vai vir. O Gilson, né? Desculpa, perdão, eu tô um pouquinho nervosa porque eu tenho asco de falar em público. O Gilson, olha o que tu passou, né? Não foi pouca coisa. Muitos poucos, acho que do Covid, das pessoas que eu tive a oportunidade de saber,
quase ninguém teve a mesma sorte, ou vamos dizer sorte, né? Teve a bênção que tu teve, né? De ter a experiência que tu teve. Então, é um ser de luz e muito abençoado. Tu, a tua mulher, a tua filha, a tua família, né? Porque as grandes batalhas são travadas pelos grandes guerreiros. Mas pode ter certeza. E quando ele foi falando de cada tópico ali, né? Assim, tá louco, né? Olha, já fiz alguns cursos sobre inteligência emocional, já fiz alguns cursos de coach também. E que nem tu falou, se a gente não deixa ele guardado dentro das caixas e vai empoeirando, com o tempo, tudo aquilo que tu aprendeu, tudo aquilo que tu teve oportunidade, né, de crescimento, a poeira vai tomando conta. Mas quando tem um chacoalhão, que nem veio o livro, para mim foi um chacoalhão, que tirou as poeiras e me ajudou a enxergar o quanto tempo eu perdi, né, deixando guardar essas informações e não ajudando outras pessoas. Eu digo, barbaridade. Realmente, Deus sabe trabalhar, Deus trabalha realmente, né, na vida da gente com pessoas especiais quando Ele coloca, né. Como colocou a Daiane na minha vida, o Fabrício, como colocou o Osmar, a Lore, colocou vocês também indiretamente, né, na minha vida, na vida da minha família, que impactou assim de uma maneira extraordinária. Sou grata, muito grata por tu ter tido a oportunidade de escrever, né, esse livro, tua esposa. Sou grata também ao Pai Celestial por ter dado tantas bênçãos assim para nós aqui e podemos ter passado por esse Covid, né, e alguns ilesos também, e outros que tiveram uma visão bem diferente de tudo que aconteceu. E também eu sou grata ao Pai Celestial por eu estar rompendo essa barreira do desconhecido, que é estar podendo falar em público sem gaguejar, sem ficar vermelha, sem chorar, sem travar. Então, obrigada, Gilce. Obrigado, Dani, por essa transformação que vocês ajudaram, estão fazendo na minha vida, e que vão fazer, porque eu estou perdendo o medo do desconhecido. Sou grata ao Pai Celestial, sou grata a vocês, sou obrigada mesmo por esse Clube da Leitura. E esse a minha fala de hoje. E vamos parar por aqui, tá? Já tá de bom tamanho. Eu quero agradecer também ao Gilce e à Dani. Eu não conhecia eles, ouvi falar da Dani através da Daia, mas como a Daia falou, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E a gente vai vendo sinaizinhos de Deus, depois que a Daia me falou sobre, né, se aproximar da Dani, enfim, uma das minhas mentoras me falou sem eu perguntar, que já tinha mentorado vocês também. Daí, para mim, é só um sinalzinho de Deus de que realmente Deus vai unindo propósitos, né? Tipo, sem eu perguntar nada, sabe? É só mais um sinalzinho de Deus tá no caminho certo. E realmente eu até eu compartilhei com a Dani no Instagram no primeiro dia da leitura, acho que foi, quando ali o Gilce compartilhou sobre a experiência ali naquele quadro do Covid. Aquilo mexeu muito comigo, porque assim como a maioria aqui, perdemos pessoas muito queridas, né, muito próximas. Graças a Deus, eu e minha família não tivemos, né, ou se tivemos, não sabemos, né, Covid, mas assim, foi muito impactante para mim ver ali, ver o que ele sentiu, sabe, a força que ele fez para sair dali. Então, eu quero agradecer muito pela tua coragem, né, pela coragem de vocês, né, do Gilce, de repente, não sei se a obra inspirada foi, tipo, a ideia foi dele, mas a Dani tá junto e o casal, né, junto, que é dos dois, a obra dos dois, né, independente de quem foi a ideia, mas me comprova mais uma vez que um acontecimento, né, de um acontecimento, 10% é o acontecimento, 90% é o que tu faz com ele. Né? Vocês dois são exemplos disso, a Day e o Fabrício são outros exemplos disso para mim na minha vida, de que às vezes a situação pode ser difícil, mas a gente pode escolher, né, fazer do limão uma limonada ou não fazer nada com ele, a reclamar que ele é azedo, né? E vocês 4 decidiram fazer uma limonada, tudo com limão, mousse de limão, né? Então, assim, vocês 4 para mim são grandes inspirações. Eu sou muito grata pela vida de todos vocês.
Um beijo no coração de vocês e que Deus continue usando vocês grandiosamente para que vocês continuem tocando muitas vidas. Beijo. Então, vai eu agora. Então, ontem, né, a gente falou muito sobre gratidão. Então, eu lembrei algumas coisas que eu tinha deixado passar e voltei lá e corrigi, né? E, mano, liguei e exerci a gratidão àquelas pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Então, fiquei refletindo agora com as gurias falando. Imagina se cada um de nós tiver um pensamento ou até um sentimento e não agir, né? Obrigada por vocês terem agido diante do pensamento e diante da tribulação que passaram, né? A doença não é fácil, estar no meio é complicado, né? Mas o Pai Celestial, ele é bondoso e nos mostra que sempre na tempestade ele está ali conosco e nós somos, muitas vezes, como é que eu vou dizer? Nós somos usados, né, para a gente tocar a vida de outras pessoas. Nós não viemos nesse mundo só para passear, mas viemos para tocar a vida de muitas pessoas. Eu fui muito tocada, né? Eu entendi que quem manda no meu corpo sou eu. É algo que eu já venho trabalhando bastante, mas eu entendi outros meios, maneiras diferentes de me controlar as minhas ações. Eu sou uma pessoa que sempre digo sim para todo mundo, então hoje eu busco, né, fazer algo buscando mais o equilíbrio, né, e buscar menos as ilusões, porque muitas vezes está dando sim para as pessoas e achando na ilusão que tu está ajudando, e tu não está ajudando, né. Muito obrigada mesmo por essa inspiração, muito obrigada por sempre mencionar Deus e lembrar nós nesse livro o tempo todo, né, e sem Deus, nós não somos nada. Só para avisar vocês, tá? Tá difícil ficar quieto aqui, tá? Tá difícil ficar quieto. Com tudo isso que vocês estão falando, tá bem difícil. Mas eu vou ficar tranquilo aqui, vou esperar mais um pouquinho. Posso falar, Daiane? Sim, pai. Eu estou olhando para o Gilce agora, a tela cheia aqui, e eu tenho 55 anos, tenho feito algumas reflexões na vida sobre algumas coisas, né? Tem algumas coisas que eu já acredito. Eu sempre tenho falado para a Daiane e para o Fabrício que, na minha opinião, tudo se resume em 3, né? Tudo. Tem numerologia, tem 7, tem 12, mas o 3 é muito especial. Então, eu gostei muito daquela parte ali que acho que bateu com o que eu já acredito, né? Centro da força. Para sair de cada uma das ilusões, é preciso acessar o círculo do espírito. Nele você ativa o seu centro de força. Neste ponto você também adquire consciência que pode escolher ser guiado pelo círculo que lhe conecta ao Criador, ou pelo que lhe prende ao mundo material. A liberdade se manifesta. A partir do momento que você unifica os 3 círculos do eu, tendo como seu guia o círculo do espírito, um fluxo constante se manifesta entre espírito, mente e corpo. Esse fluxo permite expandir seu centro de força, utilizando sua essência para criar o novo, para evoluir. Eu não pretendo explicar nada sobre o que eu penso, né? Porque veio de você aí, então você sabe a essência disso, né? Mas eu sempre tenho falado que um carro ele tem 4 rodas, mas também anda sobre 3. Né? Um triciclo anda sobre 3. Um avião, que é a máquina mais forte, mais evoluída, mais poderosa, aterriza sobre 3. E aí tem muitas coisas que eu sei sobre 3, né? Eu poderia dizer que quando eu casei, eu me realizei com a minha esposa. Mas quando nasceu a Daiane, né? Eu me realizei como homem, como pai, e assim vai, várias ideologias e filosofias sobre o 3, né? Mas essa parte aqui me fez
me chamou a atenção para o livro, porque eu não li o teu livro ainda, né? Não dei muita bola, só dei atenção porque a Daiane estava fazendo, deve ter alguma coisa legal, mas não me importei. E agora, realmente, eu quero ler esse livro depois com bastante carinho. Então, não vou tentar explicar, mas bateu muito com coisas que eu já acredito. Vai me ajudar bastante. Muito obrigado, Lourenço. Desculpa, Gilce Lourenço. Muito obrigado. E era isso, Daiane. Alguém mais quer falar? O Gilce. Então tá. Tempo é de vocês, Gilce e Dani. Mas a vontade é muito, mas também eu quero que a minha esposa possa falar. Sei que ela tem algo para dizer também. Depois eu vou completar, por gentileza. Como que eu vou falar é mais curto para deixar o maior espaço para o Gilce. Gente, que emoção, que gratidão poder escutar tudo que eu escutei aqui de vocês, o quanto a vida de vocês está sendo transformada e o quanto hoje eu me sinto grata e honrada por toda a dificuldade que nós passamos, né? Por toda dificuldade aos olhos humanos, mas que na verdade não era dificuldade, era estratégias de Deus para poder tocar vidas, para realmente hoje vocês aqui estarem recebendo essa obra, estarem recebendo essa transformação na vida de vocês. Sou muito grata ao Espírito Santo, sou muito grata a Deus por toda a visão, toda a sabedoria que Ele tem revelado a nós. Vocês estão me ouvindo, gente? Que eu estou na estrada, que está travando um pouquinho. Estamos ouvindo bem aqui. Estão ouvindo bem? Então tá bom. E muito grata a Daia também, por ela ter recebido também do Espírito Santo essa revelação, que através dela essa obra poderia ser multiplicada, frutificada na vida de muitas outras pessoas. E ontem eu tive uma conversa com Deus e eu perguntei para ele, Deus, qual é o motivo que tu queres eu e o Gilce amanhã junto na live, né? Qual é o motivo? Porque eu aprendi na vida a não fazer mais nada sem ser intencional. A tudo que nós fizermos, nós fazermos para Ele, com Ele, estando na presença dEle. E Deus me falou o seguinte, que com certeza a pessoa que mais conseguiu absorver conteúdo, né, desse livro foi aquela que não apenas leu o livro, mas aquela que meditou no livro e principalmente aquela que pegou alguém para ensinar o que estava no livro. Como numa das últimas conversas que eu tive com a Daia, eu falei para ela, Daia, 95% do aprendizado, ele se dá quando eu preciso ensinar alguém. Quando eu aprendo algo e eu sinto um anseio no meu coração que aquilo não pode ficar em mim apenas, mas eu preciso frutificar, eu preciso levar, eu preciso expandir, eu preciso levar essa visão divina que Deus entregou a mim para a vida de outras pessoas também. E ontem eu estava falando com o Gilce um pouquinho sobre isso, né? Ontem à noite eu cheguei em casa, a gente conversa muito todas as noites, assim, sobre situações do dia a dia, né? E a gente estava falando muito sobre uma árvore, né? Uma árvore. Hoje nós temos nos fundos da nossa casa várias bergamoteiras que estão cheias de bergamota, né? Cheias. E se não fosse essa bergamoteira no ano passado ter distribuído para muitas pessoas as bergamotas, esse ano ela não poderia estar novamente frutificando novas bergamotas, porque ela já estaria cheia.
ela estaria cheia e ela não teria espaço para que outras bergamotas pudessem estar nascendo através dela. E foi o que o Espírito Santo me revelou ontem, que cada uma de nós que escutou essa obra, que fez sentido, nós precisamos já pedir para o Espírito Santo quem são as pessoas que eu vou ensinar, que eu vou levar adiante, que eu vou frutificar na vida dessas pessoas. Então, meus parabéns por vocês já terem recebido essa visão divina, de levar essa obra para a vida de outras pessoas, de lerem novamente. Assim como Mary Kay Ash, que também foi uma mulher iluminada, e não foi por acaso que ela disse que nós deveríamos ler 7 vezes, né, o nosso livro, porque a cada vez que nós lemos o livro, a gente não consegue ficar só com ele para nós, mas a gente precisa convidar pessoas para estar lendo junto com a gente, para estar praticando junto com a gente. Então, a Daia, que me conhece há mais tempo, meu esposo também sabem o quanto eu sou uma pessoa que é muito difícil eu chorar, né, eu expressar o meu sentimento para pessoas. Eu normalmente expresso para Deus no meu momento do secreto, né? Mas hoje aqui as lágrimas não se conteram. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz, muito grata em ver tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão se esforçando para realmente conseguirem atingir um novo na vida de vocês. Então, sou muito grata, muito feliz pelo meu esposo ter sido obediente à visão que ele teve, de que tudo isso deveria ser escrito, de que tudo isso deveria ser colocado para pessoas poderem usufruir desse renascimento sem precisarem passar pela prova do fogo de verdadeiramente irem para um lugar como ele foi, mas que em vida as pessoas possam experimentar a morte física para as coisas do ego, para as coisas materiais, para que realmente a gente consiga atingir a verdadeira prosperidade, a verdadeira paz de espírito que Deus está preparando para a vida de cada uma de nós, para cada uma de vocês, para cada família que está aqui hoje também. Então, meu muito obrigada. E agora eu vou dar a palavra para o meu esposo, que ele já está se mexendo aí na cadeira, louco para falar, né? Pessoal, a vontade de falar, a quantidade de coisas que eu quero falar para vocês é imensa. É imensa, porém, vou usar um princípio de sabedoria que nem tudo que queremos devemos, né? Então, eu vou buscar aqui dizer uma coisa para vocês que vai marcar esse momento e que eu sei que pode frutificar na vida de vocês. Antes de dizer, quero também agradecer o que vocês estão fazendo. As coisas chegam até nós por um propósito, e quando somos livres, podemos escolher frutificar com aquilo que recebemos. E vocês hoje estão fazendo isso. Estão frutificando na vida de vocês, estão frutificando também, com certeza, na família de vocês, na família IT. E isso vai contagiar tudo ao redor de vocês. Queria poder abraçar cada um de vocês nesse momento. Né? Alguns eu não estou conseguindo enxergar o nome, mas eu gostaria de dizer um nome, de abraçar, assim, essa família, né? Todos vocês. Gente, não posso nem dizer um nome porque vai ficar, sabe, para mim vai ficar um sentimento de falta, mas sintam o meu abraço. É muito emocionante reviver todas as vezes que a gente conversa sobre a história, sobre o que aconteceu, é muito emocionante. Então, parabéns a todos vocês. Peguem já de começo esse ponto que eu disse para vocês, as coisas chegam até vocês
com um propósito. E quando somos livres, nós conseguimos utilizar isso da melhor forma possível e frutificar, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Seu Osmar, eu vou só fazer um parênteses. Eu gostaria muito de ouvir um dia o que o senhor tem a dizer sobre essas coisas que o senhor disse. Tá? Eu vou insistir para que um dia a gente possa, pelo menos por videochamada, conversar sobre isso. Tá? Por favor. Então, eu vou pegar aqui um primeiro ponto que veio para mim, que é o seguinte. Os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. E eles são planos de paz, planos de prosperidade, eles são planos de abundância, planos de paz, planos de viver algo incrível. E quando eu digo que os planos de Deus são maiores do que os nossos associados ao livro, o nosso, o eu, ao qual a gente se refere, muito se refere nas escrituras, que nós devemos negar, é o eu da mente, é o eu da alma. Esse deve ser negado, esse deve ser deixado em segundo plano, não em primeiro. Ele precisa reverenciar a divindade, ele precisa se dobrar todos os dias para que o eu mais sagrado que há em todos nós, que nos conecta com aquilo que é mais divino, que é o dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo que vocês possam imaginar. Que esse eu da alma, que esse eu da mente, ele todos os dias se coloque de joelho para reverenciar a grandeza de algo que é muito maior, é imensamente maior do que ele. E que esse muito maior está em mim, está em você, está em todos nós aqui. Só que uma coisa engraçada e que só no ser humano acontece. Vocês já viram uma bergamoteira ficar se questionando se ela vai dar bergamota ou não? Não, isso não acontece. Porque foi dado somente a nós, a possibilidade de escolher se vivemos ou não a partir do ponto que faz as bergamotas virem todo ano. Somente a nós foi dado a escolha de frutificar ou não. Alguns esqueceram que estão conectados. Por mais que essa chama do Espírito esteja tão fraca já, que às vezes até é dito, né? O Espírito está morto e precisa renascer. Mas alguns até esqueceram que há algo tão divino dentro de si e que já estava com vocês antes do corpo se formar, já estava com vocês antes da alma manifestar as suas características e que vai estar com vocês quando o corpo retornar ao pó e quando a alma entender que tudo que ela está buscando por si própria é ilusão. Então vamos pegar o primeiro ponto. Os planos de Deus são sim muito maiores dos que os nossos, do que o eu da alma, o eu da mente consegue enxergar. Ponto. Vocês, nós somos como uma bergamoteira. Nós viemos para dar frutos em abundância, muitos e muitos e muitos frutos. E aí teve uma colega que trouxe um ponto assim, às vezes a gente precisa entender o ponto onde ser grata e não ser acomodada. A bergamoteira não tem esse ponto, ela não se pergunta se ela está acomodada ou não, sabe por quê? Porque ela está conectada com a fonte. E quando ela está conectada com a fonte, os frutos se manifestam. Sobre o livro que vocês estão lendo, é um livro que ajuda a tirar essa desorientação, limpar essa sujeira que nos cega. Sobre o livro que vocês estão lendo, é um livro que nos ajuda a entender o que nos desorienta e nos tira dessa conexão. Porque há um outro princípio que diz assim, não vos... como é que é?
vocês não serão avaliados pelas suas obras, mas sim pelo ponto de onde essas obras surgiram. Então, nosso trabalho aqui, nosso objetivo e nosso processo, ele é voltado para conseguirmos permanecer conectados com a fonte. Porque se nós estivermos conectados com a fonte e permitirmos, os frutos vão, sim, surgir. É inevitável, é uma lei da natureza. Então, o livro que vocês estão lendo é um livro que ele está aqui para ajudar vocês a tirar toda essa confusão, essa sujeira, esse barulho, essa desordem, e vocês se conectarem com aquilo que é mais divino em vocês, e a partir disso, manifestar aquilo que Deus tem como um sonho mais grandioso para a vida de vocês. Porque para cada um de nós, ele tem um sonho grandioso, que nós até às vezes conseguimos captar um pouquinho, mas é infinitamente maior do que se pode imaginar muitas vezes. Então, trazendo essa questão da laranjeira, trazendo essa questão da bergamoteira, né? Trazendo essa questão que vocês estão falando aqui, tudo que chegou até aqui, se chegou até você é porque é para frutificar. Nós estamos hoje fazendo um exercício de limpeza, de tirar as ilusões, de tirar os apegos e deixar com que aquilo que é mais bonito em nós se manifeste. Então, pessoal, para manter essa linha de pensamento, eu vou dizer para vocês de novo, é muito gratificante ver o que vocês estão fazendo. Para mim, é muito gratificante. O que eu recebo em troca no sentido de paz, de amor de Deus, porque tudo isso é aquilo que a gente está estudando, é uma permissão nossa deixar que Deus haja através de nós. É uma permissão nossa deixar que o nosso propósito se manifeste. Nós recebemos isso, é extremamente divino. Nós somos livres para permitir que aquilo que é mais grandioso em nossa vida se manifeste. Então, como é que a gente faz isso? Identificando. Porque quando é que a gente está regendo a nossa vida através do círculo da alma, ou que é através do mundo material, ou quando a gente está realmente reverenciando o espírito e deixando que esse espírito que está conectado com o Criador traga, nos ilumine, nos dê paz e tranquilidade para agir todos os dias. Então, não querendo me estender e sendo objetivo, essa é a minha mensagem para vocês hoje, de gratidão e de que deixem o espírito que há em vocês fluir, porque Deus tem planos grandiosos na vida de todos nós. E são planos de paz, planos de bênção e planos de prosperar. Planos de alcançar a paz. Ele quer que nós abrimos a porta dos céus, porque os céus podem inundar a terra agora. Basta que você abra essa porta, porque você recebeu o direito de fazer isso ou não. Isso é você que escolhe abrir essa porta, porque os céus invadam a sua casa, o seu corpo, a sua mente, e conduza a sua casa, a sua família, conduza tudo, absolutamente tudo que pode acontecer. E eu vou dizer para você, é incrível quando isso acontece. Muito obrigado. Que momento. Muito obrigada, Gilson. Muito obrigada, Dani. Esse livro vai chegar em muitos lugares. Eu sei que é só o começo. E obrigada de verdade por muitos Deus pode se manifestar para todas as pessoas, né? Deus não tem filhos prediletos, mas tem alguns filhos mais obedientes do que os outros, né? E
Este é o primeiro mandamento, primeira lei dos céus, né? Então, muito obrigada de verdade pela obediência e por realmente terem feito o que tinha que ser feito e por continuarem a fazer, né? Por continuarem a fazer. E por despertar em todas as pessoas esse eu divino e que acessa a terra aos céus, né? Todas as pessoas podem isso. E realmente a gente colocar nas nossas vidas, muitas vezes a gente lê as escrituras e acha, naquele tempo acontecia isso, naquele tempo Deus operava milagres. Não, é o mesmo Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento e de todos os outros povos, é o mesmo Deus. E ele continua a operar milagres desde que, né, a gente exerça a fé. E fé é ação, né? A fé, ela sempre conduz à ação. Então, muito obrigada pela fé de vocês e por realmente exercerem ela, colocarem ela em ação. Muito obrigada. Finalizamos hoje, então, nossa leitura. Pela segunda vez consecutiva, realmente primeiro foi inédito isso, a gente terminou e releu, como a Su compartilhou. Não esperamos, não passou 1 mês, 2 meses, não, a gente emendou, né? E tem umas parceiras aí que são de fé, essas minhas parceiras, elas vão, e realmente eu sei que tem coisas grandiosas para todos aqui que estão no grupo, Deus, ele quer nos abençoar grandemente, mas a gente tem que estar disponível, como o Gilson falou, a abrir a porta para receber, né, para o novo, para o grandioso, a gente precisa, e ser conduzida, realmente, eu consigo identificar grandemente a Daiane, quando somente seguia, e a Daiane quando entregou tudo, e como um jovem rico, quando ele pergunta o que mais que eu posso fazer, e aí ele diz, né, vende tudo e me segue, né, e realmente quando a gente vende tudo, literalmente a gente vende tudo e coloca ele em primeiro lugar e deixa ele conduzir tudo, é bem diferente as coisas, e coisas grandiosas começam a acontecer. Eu testifico isso, que essa é a diferença. Não somente cumprir, mas decidir vender tudo, entregar tudo para ele, não uma parte, mas entregar tudo. Entregar todo o nosso coração, toda a nossa mente, todas as nossas ações, entregar tudo. E quando a gente faz isso, coisas grandiosas acontecem. Eu sei que o amor do Salvador está disponível para todas as pessoas. E a diferença real, né, do Gilson e a Dani, que colocaram em prática já no livro, é só essa. Né? E às vezes a gente fica, pensando assim, fulano é especial, ciclano é especial. Não, são todos somos filhos grandemente importantes, todos nós somos diferentes e todos nós somos únicos, iguais perante Deus. Então, muito obrigada. Nós iniciaremos logo, daqui a uns dias, um novo livro, Comece pelo Porquê, já com a mente preparada para receber mais, mas eu aceitei o desafio já há algum tempinho, e convido todos novamente, assim como o Gil se desafiou no livro, né, colocar em prática por 3 meses, né, nas experiências real, colocar em prática na real, na íntegra, colocar em prática o que a gente leu. E eu tenho certeza que grandes árvores estão se levantando, como eu já falei muitas vezes, o terreno que eu planto, ele é muito fértil, e grandes árvores, não são árvores pequenininhas, mas são grandes árvores, e para grandes árvores crescerem, elas precisam de raízes muito fortes, e essas raízes estão bem fortes, está na hora de se levantarem. Então tá, gente, é isto. Galera, tá bom, tu já estava terminando. Pode Não, falar. eu tenho que sair correndo, eu amei conhecer todos vocês, principalmente os autores dos livros, que eu nem sabia, porque eu cheguei já com o trem andando, e fiquei muito feliz de poder conhecer os autores dos livros. Quando eu olhei assim, aquele cara, falei, mas quem é aquele cara? Porque eu já vi aquele cara, e eu digo, meu Deus do céu, é o autor do livro, porque tá tão diferente, né? Saiu um ratinho lá do hospital e tá aí, ó, esse baita homem. Mas o que eu quero dizer, muito obrigada, vocês foram todos muito inspiradores. Estou saindo porque eu tenho uma reunião agora lá, eu tenho que ir. Tchau, beijo, guria.
Tá bom, obrigado. Então tá, é ao vivo, acontece tudo. Então tá, gente. Um ótimo dia para todos, sucesso e bênçãos para todos nós. Beijo.